Livro Ensina-nos a Orar, autor Billy Pinheiro, capítulo 10. Orai sem cessar, oração como estilo de vida. Nós já exploramos muitos aspectos sobre a oração ao longo deste livro. E esse realmente é um tema inesgotável. Há muitas coisas que precisamos aprender sobre a oração. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar como convém, Romanos 8:26. Portanto, a oração é um aprendizado contínuo. Quero enfatizar que a oração, na verdade, é uma parceria com o Senhor. Somos chamados a ser cooperadores de Deus, e a oração nos permite ser instrumentos nas mãos dele para que sua vontade seja cumprida na terra. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Deus realiza sua vontade na terra quando manifestamos essa vontade por meio da oração. Portanto, a oração é sermos instrumentos de Deus para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas, na vida dos outros e em todas as situações na igreja. Algo importante a ser destacado é que a oração não se trata apenas de pedir e receber. Ela também envolve o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Somos chamados a ter intimidade com Deus e a aprender com Ele por meio da oração. Na vida de oração, você aprende a conhecer o Senhor. Às vezes, enquanto está orando em uma direção específica, Deus pode falar com você, mostrando que a direção não está correta e apontando outra orientação. Isso nos permite aprender qual é o coração de Deus. Quão importante é isso? O verso em 1 Tessalonicenses 5:17 nos diz: orai sem cessar. Embora seja um versículo curto, essas 3 palavras têm um significado muito pragmático para nós. Gostaria de destacar o que entendo e como pratico essa orientação da palavra de Deus. Em Efésios 6:18 somos instruídos a orar em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quero chamar a atenção para a expressão todo tipo de oração e súplica. Geralmente associamos a oração principalmente com petições, ou seja, pedir coisas a Deus. No entanto, a oração abrange muito mais do que isso. Como já discutimos nos capítulos anteriores. Tipos de oração. Quando a Bíblia diz todo tipo de oração, significa que devemos praticar diferentes formas de oração, não apenas a petição. Devemos conectar isso com a instrução orai sem cessar. Isso não significa que devemos passar o tempo todo fazendo pedidos a Deus. Ao contrário, significa que devemos estar em constante comunhão com Deus, em diferentes tipos de oração ao longo do dia. 1. Ações de graças. Além da petição, outro tipo importante de oração é a ação de graças. Na verdade, em toda a prática de oração, deveríamos começar com ações de graças. O Salmo 104 nos diz para entrar por suas portas com ações de graças. Quando nos aproximamos da presença do Senhor, deveríamos começar com ações de graças. Ter um coração grato a Deus é libertador. É um hábito que você pode criar em sua vida. Ser grato a Deus em todas as coisas. Lembre-se de que, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. É importante notar que este versículo não nos diz para dar graças por tudo, mas em tudo. Por exemplo, se alguém está enfrentando a difícil situação de um filho envolvido em drogas, não agradecerá a Deus pelo vício, mas pode agradecer pela bondade de Deus, pela confiança de que Deus está cuidando desse filho e o guiando de volta ao caminho certo. Assim, um pai não vai orar: Senhor, te dou graças porque meu filho está nas drogas. Não, mas ele pode dar graças dizendo: Senhor, eu te dou graças porque sei que o Senhor está cuidando do meu filho, que o Senhor pode protegê-lo, que a tua bondade vai conduzi-lo ao arrependimento e que ele voltará para os teus caminhos. Ações de graças são uma maneira de entrarmos na presença de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças. Precisamos incorporar o hábito das ações de graças em nossa vida de oração. Você pode se levantar pela manhã e já agradecer pela cama para dormir, pelo novo dia que Deus está te dando, pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre você e por tantas outras bênçãos. Portanto, as ações de graças são um tipo de oração
e estão conectadas a esse orai sem cessar. Quando está andando por um lugar e vê algo bonito, por acaso isso não é motivo de ações de graças? Primeiro, você tem a visão para ver e apreciar o que é belo na natureza ou o que algum artista criou com a criatividade que Deus lhe deu. Enquanto você está andando, pode agradecer a Deus. Você pode dar graças por uma resposta que Deus te deu ou por um livramento de Deus. Você pode agradecer sem cessar, o tempo todo. 2. Louvor. Outro tipo de oração é o louvor. Davi nos ensina em Salmos 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Precisamos sair do foco exclusivo na petição e entrar mais na prática das ações de graças e do louvor ao Senhor. 3. Oração com autoridade ou de comando. Outro tipo de oração importante é a oração de comando, que nós vimos nos capítulos 5 e 6, mais conhecida como fale ao monte. Nesse tipo de oração, você utiliza a autoridade que Deus concedeu a você, por meio de Cristo, para dar comandos a certas situações. Você pode ordenar que montes de problemas sejam removidos, seja na sua família, no seu casamento, em relação a enfermidades, maldições ou ataques malignos. Para todas essas situações, você tem essa ferramenta, essa oração de comando, de autoridade, que o Senhor te deu para superar todos esses desafios. Com esses diferentes tipos de oração em mente, podemos começar a cumprir a instrução da palavra de Deus para orar sem cessar. Espero que tenha ficado claro que devemos ir além das petições em nossa prática de oração. As petições devem ocupar apenas uma pequena parte do nosso tempo de oração, pois a maior parte deve ser dedicada aos outros tipos. 4. Intercessão. Outro tipo de oração importante que somos chamados a praticar é a intercessão. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E o que um sacerdote faz? Intercede. Uma das funções de um sacerdote é interceder, ou seja, levar as pessoas à presença do Senhor. Portanto, você e eu fomos chamados para essa tarefa de interceder em oração pelos outros. Somos chamados a ser intercessores. Veja como é importante para Deus ter intercessores. Ele disse ao profeta Ezequiel: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Ezequiel 22:30. Deus viu o pecado de Jerusalém e a situação terrível que a cidade estava vivendo. Então Deus procurou pelo menos uma pessoa que estivesse intercedendo por Jerusalém, mas não encontrou ninguém. Se ele tivesse encontrado ao menos uma pessoa intercedendo, teria evitado o julgamento sobre a cidade. Isso mostra quão séria e importante é a intercessão. Às vezes você pode pensar que sua vida de oração não é significativa diante de Deus. Se você tem esse pensamento, precisa mudar essa visão de si mesmo. Apesar de nossas fraquezas e falhas, você deve ter uma visão clara de como Deus o enxerga. Deus o vê como rei e sacerdote. Não adote a ideia que Satanás coloca na mente de muitos. Ah, quem sou eu? Sou muito indigno para orar a Deus. Não, você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Você já não é mais um pecador miserável, mas foi comprado pelo sangue de Jesus e agora é filho de Deus. Portanto, não se menospreze, pois Deus te deu um valor imenso e fez de você sacerdote. Sua função diária é orar ao Senhor, e sua intercessão tem um impacto significativo. Voltando a Ezequiel, perceba que precisaria apenas de um intercessor. E muitas vezes, esse intercessor poderá ser você. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para interceder. Às vezes, alguém está sendo levado ao mal, talvez alguém esteja caminhando para a destruição, talvez um casamento esteja se desfazendo, uma família esteja se despedaçando, mas você se coloca na brecha em favor daquela família, daquele casal, daquela pessoa, e então Deus age. Sua oração é importante. Você é um sacerdote. Interceda por sua casa, por seus entes queridos, pelas pessoas próximas a você. Interceda também por nossa nação, pois a palavra de Deus nos ordena a fazê-lo. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2:2.
Sua oração tem valor diante de Deus. Você é um sacerdote dele. Às vezes, podemos pensar que se milhões de pessoas orarem pelo mesmo assunto, terá mais poder diante de Deus. No entanto, o exemplo citado em Ezequiel demonstra que apenas uma pessoa intercedendo pode ser suficiente para que Deus ouça. Alguns indivíduos alcançam uma distinção especial diante de Deus por meio da oração, tornando-se verdadeiros amigos de Deus, como foi o caso de Abraão, a quem Deus chamava de meu amigo Abraão. Não é maravilhoso? Essa é uma relação íntima e desejável. E todos nós temos a oportunidade de nos tornar amigos de Deus pela nossa vida de oração. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Salmos 4:3. Por exemplo, Deus fez distinção de Moisés e Samuel. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Expulse-os da minha presença. Que saiam de minha vista. Jeremias 15:1. Moisés e Samuel alcançaram muita graça diante de Deus. Mas permita-me lembrar um fato importante. Você e eu estamos em uma posição ainda mais privilegiada, pois estamos em Cristo, algo que Moisés e Samuel não tinham. Sua posição é elevada. Deus o colocou em Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele nos colocou nos lugares celestiais com Cristo. A palavra do Senhor nos encoraja a ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, através do sangue de Jesus. Você não merece, mas o Senhor Jesus pagou um preço. Ele abriu o caminho para você. E agora você tem todas as condições em Cristo para estar diante do Senhor. Você tem todo o direito e Deus o chama para ser esse intercessor, esse sacerdote. Deus deseja ter comunhão e amizade com você. Que privilégio! Portanto, a palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Com tudo isso em mente, os tipos de orações que mencionei aqui, Deus nos convida a sermos pessoas de oração. O desejo de Deus é que tenhamos essa amizade com Ele e assim possamos atender a essa orientação da palavra de orar sem cessar. Oração contínua é um mandamento para nós. Mas como você vai fazer isso quando precisa trabalhar e tem suas responsabilidades diárias? Você acorda com tantas coisas para fazer, não é verdade? Então, como você vai orar sem cessar? Às vezes, pensamos que a oração é apenas aquele momento específico em que reservamos um tempo para orar, como quando fechamos a porta do quarto ou do escritório e ficamos isolados. É importante reservar um horário específico para orar. Mas a vida de oração não se limita a esse momento. Tão importante quanto, talvez até mais, é que você esteja em espírito de oração durante o dia. Como você pode fazer isso enquanto trabalha? Por exemplo, se você é motorista, precisa estar atento ao trânsito. Como pode estar em oração? Você pode estar em espírito orando em seus pensamentos. A chave é converter seus pensamentos em oração. Aprendi a fazer isso e tenho essa prática. Busco transformar todos os meus pensamentos em oração. Tudo o que acontece ao meu redor, tento transformar em oração. Quando surgirem preocupações, em vez de permitir que a ansiedade domine seu coração, você pode colocar essas preocupações diante de Deus. Na prática, imagine que você acorda de manhã e, em vez de se preocupar com os problemas que precisa resolver, ofereça ações de graças a Deus. Em vez de deixar a ansiedade tomar conta de você, coloque essas preocupações diante de Deus enquanto realiza suas atividades matinais, como escovar os dentes, tomar banho e se vestir. Você estará conversando com o Senhor. Ele é o nosso Pai e se alegra em ouvir nossas conversas e orações ao longo do dia. Isso não é desrespeitoso. É ter amizade com Deus. Você percebe como pode transformar tudo em oração? É um fato. Podemos converter todas as situações da nossa vida em oportunidades de oração e comunhão com Deus. Quando algo nos entristece, podemos apresentá-lo em oração perante o Senhor. Quando algo nos enche de alegria, podemos transformá-lo em uma oração de gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Manter uma comunhão constante com Deus é crucial. Ao caminhar pela rua e testemunhar situações desafiadoras ou pessoas em necessidade, podemos interceder por elas em nossas orações. No ambiente de trabalho, quando as circunstâncias se tornam complicadas ou tensas,
Podemos elevar nossas súplicas para que Deus nos traga paz e sabedoria na situação. Quando nos deparamos com desafios ou tarefas que não sabemos como enfrentar, podemos pedir ao Espírito Santo para nos guiar e nos conceder a sabedoria necessária. A oração constante não se limita apenas aos momentos separados para orar, mas se torna um estilo de vida. Confiar em Deus em todas as situações e buscar sua orientação é uma maneira poderosa de viver uma vida de fé e comunhão com o Senhor. É um hábito que podemos desenvolver e cultivar em nossa jornada espiritual para crescer em intimidade com Deus e experimentar sua graça e sabedoria em todas as áreas de nossas vidas. Orar sem cessar não significa que devemos nos isolar do mundo e passar o dia inteiro em oração separados do nosso dia a dia. Não posso ficar como alguém em um convento, passando o dia inteiro separado em oração. Não. A minha vida de oração precisa ser integrada ao meu dia a dia, assim como era a vida do Senhor Jesus. Podemos encontrar momentos específicos para a oração, como ele fazia ao levantar alta madrugada e ir para um lugar deserto para orar. Mas normalmente poderíamos vê-lo andando, e de repente ele levantava os olhos para o céu e dava graças ao Pai. Ele estava falando com o Pai. Durante as atividades do seu dia a dia, ele estava em comunhão constante com o Pai. Que o Senhor possa contar conosco na vida de oração, pois somos sacerdotes dele.